O Falando Nisso Band está no ar. Veja os principais erros da declaração do imposto de renda. No ano passado, pouco mais de 1 milhão de declarações caíram na malha fina. Quando isso acontece, você não recebe a restituição até que todas as informações sejam corrigidas e comprovadas. Celulares dominam o intervalo nas escolas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas de adolescentes, todos no celular nesse momento. Vocês não fazem outra coisa? Vocês não conversam? O que vocês fazem? A minha rodinha de conversa é ficar olhando TikTok em conjunto, olho o TikTok enquanto conversa, assim. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Enxaqueca afeta 15% dos brasileiros. O problema é mais comum da adolescência aos 40 anos de idade, mas também pode afetar crianças e pessoas mais velhas. A enxaqueca tem características diferentes de uma dor de cabeça comum. Distúrbio da compulsão alimentar atinge 6 milhões de pessoas. Não dá para confundir com exageros na alimentação que acontecem de vez em quando. A compulsão se caracteriza pela perda de controle. É comer sem parar e os episódios ocorrem pelo menos uma vez por semana. Estima-se que, em média, 3% da população tem esse tipo de transtorno. E no estúdio vamos conversar sobre a qualidade do sono. Você tem dormido bem? Sexta-feira, dia 17 de março, o Falando Nisso Band começou. Ei, pessoal, sextou. E aí, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, minha amiga. Boa sexta pra você. Tá preparado pro fim de semana? Preparadíssimo. Eu tô super... A vida só melhora. Cada dia é só alegria, viu, gente? Tem que pensar assim. É isso. Mesmo quando é o oposto. Já é a mensagem do dia, né? É como se fosse a mensagem do dia, né? O nosso pensamento. Gente, a melhor vibrando parte bem, da vida é você vibrando positivamente. É. Eu gosto muito disso. E Às vezes o mundo pode estar ama. caindo assim na minha vida, mas eu sempre Pensar tô com um positivo. sorriso no rosto e pensar positivo. E saber que você tá aí conversando com a gente, ouvindo a gente falar besteiras e coisas boas também, é tão bom. É isso. Vamos começar agora com a nossa mensagem do dia. De verdade, Seguinte, agora. Muitas vezes você irá precisar ser mais forte que a opinião das pessoas que te cercam. Pois é, ainda mais se elas não tiverem sabedoria. Então você vai escutar o seu coração, vai acreditar no seu coração a intenção do bem que ele tem e vai seguir em frente, na sua verdade, tranquila e tranquilo, que eu acho que isso que importa, né? Tem sorteio pra gente no nosso @Falando Nisso Band. Vou primeiro falar desse sorteio, que é um kit maravilhoso da Polipet e Ortovip. Você vai curtir a fotinha oficial, tá aí então no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Seguir tanto a Polipet quanto a Ortovip e marcar 2 amigos por comentários. Dia 31, no finalzinho do mês, a gente vai conhecer a pessoa sortuda, amiga. É isso. E também no nosso Instagram tá rolando um outro sorteio de um kit da Sicredi muito bonito. Tem um avental, também um kit de facas. Para concorrer também, você tem que curtir a foto oficial no @Falando Nisso Band, que é essa foto, tá? Seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário e também no dia 31 a gente vai conhecer quem foi o ganhador. E quem ganhar vai me convidar para fazer um churrasco para cortar a carne com essa faca e eu vou. Que chique! Mas você vai ficar lá? Ou Posso você só ajudar. vai participar? Não, eu ajudo. Não, então eu vou de tabela. Então você com vai junto comigo, amiga. A gente vai, claro. conversa, come, corta a carninha, Bebe uma delícia. cervejinha. Ah, não, você não bebe cerveja. Eu não bebo Nossa. cerveja. Tá certo. Mas eu bebo água, tá bom, né, gente? Sou um ótimo companheiro para quem bebe, Nossa, e divertidíssimo, E dirijo. gente. Todo dia eu morro de rir com esse Lucas Sanseverino. Ai, amiga, a gente morre de rir e chorando às vezes até, né? Vamos lá então, Meu Deus, gente. desculpa pra você que tá em casa. Vamos lá, gente. Olha, vamos dar uma olhada na nossa enquete. Resultado parcial, por enquanto. Você de casa pode participar com a gente então no Instagram. Primeira pergunta, amiga. Qual Vamos que lá. é? Você acha que está tendo boas noites de sono? Carambola, 88%. O pessoal tá lascado, mas dizendo é. que não. Ai, mas tá difícil, né, gente? Você tem insônia regularmente? 83% comentando que não. Ah, tá, menos mal. 17% dizendo que sim. O que é alto também, né, amiga? É bastante alto. E aí, como que tá a qualidade do seu sono? Tá dormindo bem? Tá com aquela sensação, sabe, de acordar? E ainda com o corpo cansado, quando você acorda? Eu já tive essa sensação. Parece que eu deitei e já acordei, enfim.
ter uma boa noite de sono, pessoal, é fundamental para a nossa saúde. Então a gente vai aprender mesmo, né? Como que o sono ele interfere na nossa rotina, nessa produtividade. Muitas vezes parece que o dia não vai para frente porque a gente está lento, está devagar, cansado. E até mesmo o humor. Gente, como o sono afeta o nosso humor? Aquele mau humor que você dá bom dia, mas quer dar boa noite? Você não queria nem olhar para a cara de ninguém? Pois é, então a nossa convidada de hoje é a médica especialista em sono, a doutora Denise Alvarenga. Muito obrigado pela sua presença aqui, minha amiga. Que bom ter você aqui. Obrigada viu? a vocês. Nossa, é um grande prazer. Vamos pensar um pouquinho então, qual que é a importância, doutora, para o sono? Vamos focar primeiro nessa qualidade de vida. Sim, o sono ele é fundamental para a qualidade de vida, né? Se a gente não dorme no outro dia, a gente fica se arrastando, o nosso humor vai pro pé, a gente fica mal-humorado, a gente não consegue fazer as atividades, a gente perde a concentração, a gente perde a atenção, principalmente para dirigir, para fazer atividades no dia a dia, para escrever, para falar, para conversar. Então, é bem complicado. A gente tem que ter uma rotina de sono e cumprir essa quantidade necessária por dia, porque assim, você não come bem, você não vai malhar, você tem que dormir também. E a necessidade diária de sono, ela é individual. Cada pessoa tem a sua. Tem pessoas que são dormidores longos, que precisam de bastante, um pouco mais, e dormidores curtos, um pouco menos. Mas a média, 80% dos brasileiros precisam de 7 a 8 horas de sono por dia. Eu vim aqui hoje com a camiseta do Dia Mundial do Sono. Hoje é o dia, é a semana do sono que a gente está celebrando, né? Hoje é o Dia Mundial do Sono. Eu não sei se é um motivo para a gente fazer festa ou se a gente para trazer um alerta para a população, que eu acho que é mais importante. Eu né? acho que esse é o nosso papel também aqui no Falando Nisso. Sim. Deixar um alerta e também dar orientações de como a gente pode mesmo melhorar. Porque acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, acabou deixando de ter um sono de qualidade, né? Porque a nossa vida no dia a dia realmente interfere à noite, no Eu estava falando com o Lucas agora, né? A gente estava conversando, eu falei para ele que antes da pandemia, 55% dos brasileiros tinham queixa de que não dormiam bem. Essa porcentagem aumentou para quase 80%. Nossa! Então, quando a gente perguntou ali, todo mundo tem queixa de sono, né? 88% das pessoas no Instagram falaram que tem queixas de sono. Então, é uma incidência muito grande. Então, muita gente dorme mal, dorme pouco, não tem qualidade de sono, não tem o tempo adequado ou tem doenças relacionadas ao sono. E é super importante, o sono ele é fundamental para diversas atividades nossas no dia a dia, né? Doutora, eu vou pegar então esse gancho. Sim. A gente inclusive preparou uma tela com vários benefícios realmente de uma boa noite de sono e a gente pode ir conversando sobre cada uma delas. Pode ser? Claro. Rafinha, pode colocar pra gente, por favor, então? É uma tabelinha que tá aí para você, amigo. Até aí você de casa pode entender passo a passo, então, como que a gente pode, então, cuidar do nosso sono também. Vamos lá, amiga. O primeiro, né? Ajuda no desempenho físico, é verdade? Sim, sim. Se você tem uma atividade física no outro dia e você não dormiu adequadamente, o seu rendimento cai, né? O hormônio que chama hormônio do crescimento, que é o conhecido como GH, ele só é produzido da meia-noite às 2 da manhã. Nossa. Sério? E é o hormônio do ganho de massa magra. E é um hormônio que modula a proliferação celular também. Então, assim, se você está malhando para ganhar massa magra, para trocar gordura por músculo, tudo, se você não tiver uma noite adequada, um sono de qualidade, de quantidade adequada, e não estiver ainda mais dormindo cedo, você não vai conseguir atingir. O que é dormir cedo? Só para a gente saber. Então, né? um ser humano normal, a gente considera até umas 11, 11h30, dependendo. E Nossa, depende pra mim já é muito tarde. da hora que você tem que acordar. Uhum. Por exemplo, uma pessoa que é muito matutina, que funciona melhor de dia, que acorda às 5 horas da manhã, quando for 9 horas, ela tem que estar na cama. 9, 9h30. Uma pessoa que costuma acordar às 8, ela já pode dormir um pouco mais tarde, dependendo do número de horas que esse indivíduo precisa, porque é individual. Por exemplo, existem pessoas que funcionam bem com 6 horas de sono. E tem gente que precisa de 9. Interessante. Então, isso é geneticamente codificado. Então, cada pessoa... Quantas horas você precisa, em média? Eu acho. Assim, eu gosto férias, de você dormir. Nas mediu? férias, eu acordo cedo, né? Então, eu gosto de dormir no máximo 10h30 da noite. No máximo, estourando. Eu preciso de 7 horas de sono e antes dormia menos quando
trabalhava muito cedo, acordava 4h30 da manhã para trabalhar, eu dormia por volta de 6 horas e já era satisfatório. Porque eu dormia 9 da noite. É satisfatório porque você faz os ciclos de sono, né? Você consegue cumprir a sua acostuma. tabela. Só que você tem que ver como que a gente consegue descobrir quantas horas de sono a gente precisa. Boa. Nas férias. Ah, é mesmo? Nas férias, você tem que dormir sem despertador, dormir o número de horas necessários e ver se você funciona melhor de dia ou se você funciona melhor de noite. Entendi. E quantas horas você precisa. Tentar dormir sem despertador, uns 15 dias você consegue. Tem um compromisso ali, né? Pra te poder acordar. regular quantas horas. Interessante, legal, Ah, né? daqui a um essa ano eu vou orientação. saber, então. Eu também. Já tirou férias? Tô brincando. Já tirou férias? Vamos lá, então. O Ajuda próximo, a regular o apetite. Nossa, isso é verdade, hein? Gente, olha, tem 2 hormônios, um que chama leptina, outro que chama grelina. É o hormônio da saciedade e o hormônio do apetite. Então, se você dorme menos horas do que você precisa, se você precisa de 7 e você dorme 6, 5, ou se você precisa de 8 e dorme 7 horas e meia, se você está devendo meia hora, você aumenta a sua fome e diminui a sua saciedade. Então, a tendência de você ter um apetite exagerado, a procura por comidas mais calóricas, mais carboidrato, isso ocorre quando você está... Vamos supor, quem que nunca saiu à noite, passou a noite em claro e chegou em casa morrendo de fome? Porque você não dormiu, você não produziu esses hormônios, então você chega em casa e você quer comer o quê? Uma maçã ou um sanduíche? Sanduíche. Então... esse hormônio, ele tem relação com isso, com o apetite e com a fome exagerada também. Interessante. O próximo, doutora, melhorar a memória, o humor e diminuir o estresse. Sim. Olha, o sono, se ele for bem regulado, né? Existe, durante a noite, a gente faz um processo fisiológico que todos fazem, que chama drenagem linfática do cérebro. Como? Drenagem linfática. É um sistema, a gente conhece o sistema linfático, que fica entre as artérias e as veias, e no cérebro tem as células da glia. E esse sistema linfático faz como se passasse um rodo, limpando o nosso cérebro, para que o nosso cérebro ficasse limpo de todos os pensamentos, todas as atividades que a gente teve durante o dia, todos os processos de raciocínio. A gente faz essa limpeza que só ocorre durante o sono. Gente, que interessante. Legal. Agora, para quem não muito. quer envelhecer, gente, é importante dormir, porque ele retarda o envelhecimento da pele. Da pele. Se você quiser estar com uma pele de uma boa noite de sono, você tem que realmente ter uma boa noite de sono. Que a gente olha para uma pessoa que não dormiu, ela está com olheira, ela está abatida. O turgor da pele é alterado, isso é cientificamente comprovado. Então, realmente, é toda a relação. Perfeito, doutora. E fortalece o sistema imunológico. Não só fortalece, como faz funcionar. Quando a gente tem febre, você já reparou quando a gente tem uma gripe, quando a gente tem um processo infeccioso, a gente tem febre. E geralmente a gente tem bastante sono durante os processos infecciosos. Isso é reparador para o corpo. O sono ele é reparador, ele produz anticorpos, tá? Inclusive, se vocês tomarem vacina num dia que você no dia anterior, na noite anterior, não dormiu bem, a produção de anticorpos pelo seu corpo, numa noite de privação de sono, cai 90%. Nossa! Sim, existem trabalhos, inclusive agora com a vacina da gripe e do Covid, trabalhos científicos, coisa de 2 anos para cá também, que estão comprovando isso. Se você passa uma noite em claro e toma a vacina nesse dia, ou se você dorme menos horas do que você precisa, a diminuição da produção de anticorpos acontece. E você vai fazer depois a dosagem, você não está vacinado. Nossa, olha quanta coisa interessante que a gente está aprendendo hoje aqui com a doutora. Então, você também pode participar. O Lucas já está aqui, ó, fazendo o print de várias perguntas. O nosso celular, o nosso WhatsApp é o 99716-7989. Pode mandar, viu, gente? Perguntinhas sobre quem trabalha no turno da noite, o que pode fazer. Quem toma remédio, mesmo com remédio não consegue dormir, a doutora já traz pra gente algumas respostas, tá bom? Bora pra nossa notícia. Você não precisa correr, fazer de qualquer jeito com a declaração do imposto de renda. Gente, tem que fazer tudo com muita atenção. Pensa só no seguinte, na hora de preencher aquele requerimento, né, aquele documento, você pode cair na malha fina, então é por isso que tem que prestar atenção. Esquecer de informar rendimentos é o erro mais comum na declaração de imposto de renda. Todo o dinheiro que entra deve ser informado, da venda do carro à herança, do ganho com aluguel até um empréstimo contratado. É muito comum o contribuinte errar na hora de digitar alguma informação.
Essa, na verdade, é a grande incidência que leva os contribuintes a caírem na malha fina, né? Até por conta disso, o governo vem ampliando as informações integradas por meio da declaração pré-preenchida. Mas mesmo com a declaração pré-preenchida, fique atento. É necessário checar as informações do sistema, porque podem estar desatualizadas. No ano passado, pouco mais de 1 milhão de declarações caíram na malha fina. Quando isso acontece, você não recebe a restituição até que todas as informações sejam corrigidas e comprovadas. É isso, fica a dica aí para vocês, tá? Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar que os celulares dominam o intervalo das escolas, né, amigo? E a gente também continua cuidando do nosso sono. No Dia Mundial do Sono, a doutora traz pra gente respostas. Participe com a gente. Até lá. Estamos de volta. Eu já quero lembrar, gente, do show do Daniel, que vai ser hoje, sexta-feira, e vai ser incrível, porque o cantor prometeu para o público que vai emocionar também os seguidores da carreira aí, repleta de hits e de histórias também. É isso mesmo, o cantor Daniel vai cantar diversos sucessos que marcaram sua carreira, gente. São 40 anos de carreira. E a previsão é que esse show comece então hoje, 9h30 da noite, tá? Para você garantir o seu ingresso, tem que ir para o site, que é o queromaisingressos.com/Daniel. Aí tem que colocar 1703, que é a data, tá? Ou também nas lojas Inovar. Pode comprar, vai ser muito legal. Nossa, tá bombando, o pessoal tá querendo bastante, né? Bom, voltando para o assunto agora, que eu acho que é tão importante a gente falar do sono, né? Você sabe como a qualidade do sono pode afetar a sua saúde? Você é daqueles que realmente deita e apaga, esquece do que... Ou não, você deita, acorda, vai fazer xixi, bebe água à noite. Ai, e gente, quando você acorda, tá cansado. Você pode participar então do Falando Nisso, mandando seu depoimento, a sua pergunta. Hoje a nossa convidada é a médica especialista em sono, a doutora Denise Alvarenga. Vou lembrar o WhatsApp, tá? Que é o 99716-7989. Doutora, agora sim, vamos falar um pouquinho e entender sobre a importância das fases do sono. São 4 fases, é isso? Sim, sim. É a fase 1, né? O 2, o 3 e o REM. Todas as fases são as fases... cada um tem a sua importância. A fase 1 é quando a gente fecha o olho e a gente faz ondas alfa no nosso cérebro. A gente entra em alfa. Só de você fechar o olho, cerrar seu contato com as luzes, com o meio ambiente externo, você já entra devagarzinho na fase 1. Automaticamente, você vai para a fase 2 e você normalmente teria que ir para 3, que é o sono de ondas lentas, que são ondas mais devagares, e essas ondas lentas é onde produz bastante hormônio, é onde a gente produz o GH, é onde a gente produz a leptina, a grelina. É a principal fase, assim, do sono? É uma das, né? A 3 é muito importante e o REM também é muito importante. O sono REM é um sono que existe uma atividade cerebral intensa, mas o relaxamento muscular total. É o tal do sono profundo? O sono profundo é o 3 e o REM. Eles são os dois considerados, são sonos acessórios. Só que se a gente tem alguma doença, se a gente ronca, se a gente tem paradas de respiração à noite, falta de oxigenação durante o sono, a gente pode ficar só no sono 1 e no sono 2. Nossa! Que coisa, então hein, o sono não se aprofunda, tá? Ele não vai para o 3 muito e não vai para o REM. E existe uma porcentagem adequada, que a gente consegue medir isso em alguns exames, para ver se a pessoa está fazendo o suficiente sono 3 e o sono REM. Ah, então Que é legal. possível saber? Sim, sim. A gente tem exames que fazem isso, que é o exame de polissonografia. Perfeito. Estou com umas perguntinhas aqui de vocês de casa. Obrigado pelo carinho. 997167989. Manda perguntinha ou comentário sobre a sua rotina de sono e a doutora pode comentar também. Obrigado pelo elogio, dizendo que eu estou bonito de azul. Eu vim quase de pijaminha. Não, sabe que eu adorei essa capa. Gente, eu virei fã. Você gostou? Eu virei fã. Eu vou comprar uma dessa igual assim. Pode comprar. Rafa, põe para mim as perguntinhas para mim, por favor. Só para a gente comentar com o pessoal de casa. Perfeito. Olha só. Eu, quando não durmo, tenho muita ânsia. A Glaucia está comentando aqui. Olha que interessante. A Zilda comentando. Tomo um remédio controlado e durmo só 3 horas. Horrível. Ela está comendo muito e sem fome, como a gente comentou, prejudica mesmo. Essa é boa a pergunta. E vou fazer aqui, doutora. Quem trabalha no turno da noite, como fazer para manter a saúde? Então, nós somos seres humanos. Nós não somos corujas e nem não somos gambás, animais noturnos, né? Então, o ser humano, ele tem um hábito diurno
e a noite foi feita para dormir no ser humano. Existem algumas pessoas que têm que dar plantão, que trabalham durante a noite, e isso não é fisiológico, mas dependendo da característica genética de cada um, tem algumas pessoas que funcionam melhor à noite. Então, tem pessoas que são melhores adaptadas ao trabalho noturno, tá? Esse tipo de pessoa sofre menos se for colocada para trabalhar à noite. Mas pessoas matutinas extremas, pessoas que funcionam de dia, que acordam cedo, que funcionam bem pela manhã, se você põe uma pessoa dessa para trabalhar à noite, ela não rende, ela não consegue. Então, quando você trabalha à noite, é importante você chegar do trabalho e descansar imediatamente. A dica que eu mais dou para os meus pacientes é comprar uma máscara que tapa o olho, tá? Um tampão de ouvido e adequar a temperatura do quarto. Olha. Porque para você dormir, você precisa ter ausência de som, ausência de luz e um ambiente com uma temperatura adequada. O nosso corpo funciona a 37, 38. Agora, no verão, tem noites que são muito quentes. Sim. E é muito mais difícil dormir. Porque para dormir, para pegar no sono, existe uma necessidade de diminuição da temperatura do corpo. Olha que legal. Tá? Por isso que a gente também fala para as pessoas tomarem cuidado com Tomar a atividade banho. física. Ah, sim. Atividade física à noite, muito perto da hora de dormir. A pessoa tem que dormir às 11, porque acorda às 7. Daí ela vai malhar às 10. Chega em casa, ela quer tomar um banho e já dormir. Se você faz uma ginástica extenuante, se você corre, se você pedala, você aumenta muito a temperatura do corpo. Então, você não vai conseguir pegar no sono. Você tem que dar umas 3 horas de intervalo do término dessa atividade física para dormir. Agora achei legal esse negócio do banho, porque tem essa coisa que mãe fala muito, né? Toma um banho para dormir fresquinho. E faz sentido, porque vai abaixar a temperatura corporal, né? É verdade. Que legal. Sim, interessante. Doutora, você falou sobre a questão da luz e de colocar um tapa-olho. Então, gente, não é frescura, não. Né? Que a gente vê nas novelas, aquela chique, mulherada, né? assim. Existe uma função para esse tapa-olho. Sim. Ainda mais hoje em dia que tem luz de módem, tem luz, a televisão, quando você desliga a televisão no quarto, tem uma luzinha, tem um módem do lado, tem um despertador, tem um rádio relógio, entendeu? O ideal é você ter um quarto só com a cama, com o chão e com a cortina. Um quarto clean, um quarto adequado para o sono. Existem hotéis de luxo que valorizam o sono. Então, nesses hotéis tem um quarto com uma temperatura boa e não tem nada, é só a cama e a janela. Clean. E você já está relaxado, já tem um ambiente adequado. Aí é até mais barato ter essa decoração, né, gente? Não põe nada no quarto, só pinta a parede. Mais tá fácil, é verdade. Ô, doutora, depois você pode falar, então, uma outra coisa que me surgiu à mente, sobre a questão da luz azul. Boa. Se ela, de fato, atrapalha o sono das pessoas. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, então, para esse assunto. Vamos falar agora de um outro assunto bem interessante e que interessa aos pais. Os jovens, gente, e também os professores, que é a questão do papel do celular ali dentro do ambiente escolar, né? Pois é, gente, no intervalo, ele está predominando entre os estudantes. Qual momento do dia você fica com o celular na mão? Todos, o tempo todo. Não deveria, mas às vezes eu escuto a tremidinha embaixo da mesa, eu pego pra dar uma olhada. Sabe que as aulas 100 minutos, daí tem que ter aquela pegada do Instagram, entendeu? Entendeu? Eles são honestos. Quando a aula tá chata, eu mexo mesmo. Só que aí, né, às vezes a gente tem que levar pra orientação, pega só no final. É chato isso? É, mas é a minha vida. O celular faz parte da vida dos alunos, mas dentro da sala é proibido e os professores dão uma sugestão: guardar nestas caixinhas. Os professores pedem celular na mochila desligado. Se ele vai estar na mochila, por que eu não posso colocar na caixinha? Mas tem um momento que é inevitável. No intervalo, ele tá liberado. Sabe aquela velha imagem dos alunos trocando ideia no intervalo? Mudou um pouco desde quando este aparelhinho aí entrou em cena. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas de adolescentes, todos no celular nesse momento. Vocês não fazem outra coisa? Vocês não conversam? O que vocês fazem? A minha rodinha de conversa é ficar olhando TikTok em conjunto, olha o TikTok enquanto conversa, assim. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Nessas horas também vale a intervenção dos pais, ainda que de longe. Você usa muito o celular aqui na escola? Não, porque eu tenho tempo de uso. Hoje ela é de qual? De 2 horas. Os professores fiscalizam e orientam os alunos. É um processo um pouco de redução de danos, pensar como que o celular pode ter um lugar interessante, mas como que você pode fazer um uso que não seja prejudicial. Eles garantem, tem sim interação, nem que seja na dancinha pra internet.
Não adianta a gente correr contra isso, né, gente? Lutar contra, mas tem que aprender a ter um controle mesmo, né? Estava comentando sobre isso, né? Sobre ter o controle, pai e mãe, do quantidade de horas que fica na frente do celular. Então fica a dica para vocês também, tá? Aliás, é algo que a gente tem até que trazer no programa esse assunto, amiga. É verdade. Sobre o uso do celular e criação de filhos. Como tem afetado e transformado, né? A criança muitas vezes ela tá mais tempo no celular do que convivendo com os pais em casa. E né? aí, de repente, você tem um controle dentro da sua casa, mas você vai para o ambiente da escola, o amiguinho tem o celular, o fulano também tem. E aí, qual que é o papel dos pais, né? Até que ponto você consegue segurar e como ter isso que dar pode um celular prejudicar, sem, né? sem, de fato, querer que o seu filho consuma aquilo, né? É complicado. Perfeito. A gente vai trazer esse assunto então para vocês, mas agora o Douglas Cruz, ele estava ao vivo no Jornal do Meio-Dia, na Band Vale FM, trazendo os destaques também de toda a região. Vai trazer para a gente uma das notícias que ele deu ali no noticiário deles. Então, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Lucas, Agda e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque no Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM a situação da dengue aqui no Vale do Paraíba. A gente vem falando desde o começo do ano, né, que os casos de dengue vêm crescendo exponencialmente em várias cidades da região. Em Taubaté, por exemplo, é um aumento de 286% em comparação deste ano com o mesmo período do ano passado. E, porém, para ajudar toda essa situação, as prefeituras estão enfraquecidas no combate à dengue, porque está em falta aqui em várias cidades da região um produto de inseticida que é utilizado na nebulização espacial. Termo difícil para aquela palavra que a gente conhece como fumacê, é o famoso fumacê. Portanto, segundo as prefeituras, esse inseticida é repassado pelo Ministério da Saúde ao Secretaria de Saúde do Estado e repassado às prefeituras. O Ministério da Saúde informou ao jornalismo da Band que durante a troca de governo encontrou os estoques de inseticidas zerados, então está fazendo essa compra emergencial. O governo do Estado de São Paulo, para não ficar zerado, visto que desde fevereiro não acontece o fumacê, por exemplo, na cidade de Taubaté, informou que está fazendo uma compra emergencial de 15 mil litros desse inseticida, que deve chegar já na próxima segunda-feira aqui na região. Situação caótica, nem inseticida para matar o mosquito as prefeituras estão tendo aqui na região. Até a próxima segunda-feira isso deve estar normalizado. Também foi destaque do Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale, situação caótica na rodovia Presidente Dutra nesta sexta-feira. Por volta das 7 horas da manhã, um acidente lá no quilômetro 102 em Taubaté, uma carreta acabou pegando fogo, colidindo contra outro carro. Era uma carreta bem grande de farelo de trigo, que é um material também químico, então a gente está vendo tudo isso acontecendo. Neste momento, são cerca de 20 quilômetros de congestionamento, começando lá no quilômetro 120, ali próximo à fábrica da Volkswagen, sentido Rio de Janeiro, e vai até o quilômetro 102, mais ou menos 18 a 20 quilômetros de congestionamento. Portanto, você, motorista que vai pegar rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro ou Taubaté, muita atenção nesse momento, porque o trânsito está bem complicado. Nossa, e numa sexta-feira ainda, né? Que a gente acaba observando mesmo as pessoas pegando mais a estrada, utilizando o carro. Obrigada, viu, Douglas, pelas informações. Bom fim de semana. Para você também. Tchau. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação, com outros assuntos e com uma pergunta para você. Você sofre de dor de cabeça, de enxaqueca? Sabe quando deve procurar um especialista? A gente já conta para você, não sai daí. E também tem dicas mais que especiais do Dr. Marcos Massal da Polipet no quadro Meu Amigo Bicho. Você sabe quais os cuidados básicos com passarinhos? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Falando nisso, já está de volta, agora com uma participação que todo mundo ama, o Dr. Marcos Massal da Polipet, com o quadro Meu Amigo Bicho. Vamos ver. Olá! A pergunta de hoje é sobre cuidados necessários com passarinhos. O passarinho é um bichinho bastante saudável, né? Normalmente ele não tem tanto problema de saúde, né? Basicamente a gente precisa, primeiro, adquirir de um local que seja confiável, né? E que ele esteja saudável. A pessoa, antes de levar para casa, precisa ver se ele tem algum problema, né? Se está triste ou se tem alguma deficiência na plumagem, por exemplo, né?
e pegar um animal que aparente estar saudável. Outro cuidado bem básico assim é com relação à gaiola, né? Ele vai ter um ambiente restrito, então a gaiola tem que ser uma gaiola adequada para o tipo de passarinho que ele tem e a maior possível, porque vai ser o espaço que ele vai ter dentro de casa. Então, quanto maior a gaiola, melhor, né? Outro cuidado bastante comum, né? A gente tem muitos problemas respiratórios nas aves, né? Então, tem que ter um ambiente sempre limpinho, né? Cuidado com aquelas coberturas de gaiola, né? Não deixar muito fechado de forma que tire muita ventilação, porque aqueles gases oriundos das fezes e do xixi, normalmente ele forma gases, se tiver abafado, vai intoxicar o bichinho. E outro problema bastante comum são diarreia. É preciso tomar bastante cuidado com a alimentação. Se ele tiver algum problema de parasita, protozoários ou vermes, tem que ser tratado, né? E a diarreia é uma causa bastante comum de óbito, então tem que tomar bastante cuidado, né? Então esses são cuidados básicos que você deve ter com o passarinho. E lembrando sempre que o passarinho também deve ser levado ao veterinário. A pessoa, se tiver algum problema, deve procurar a orientação de um veterinário para cuidar de eventuais problemas que apareçam, né? Então, basicamente é um passarinho, é um bichinho que não dá tanto trabalho, né? E dá muita alegria para a pessoa. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima. E a gente está aqui conectado, vendo tudo que vocês estão mandando de perguntinhas para a gente. Aliás, a nossa convidada de hoje, ela é médica especialista em sono, a doutora Denise Alvarenga. Pode mandar sua perguntinha para a gente, que ela está aqui para tirar suas dúvidas, tá bom? O WhatsApp é 12 997 16 7989. Quer já mandar uma perguntinha para ela? Tem aqui. Amigo? Nossa, tanta coisa aqui, gente. É? Nem sei, Ou olha quer que só. eu faça daqui? Pode ser, ó, lê aqui. Ó. Vamos lá. Primeiro, nada é combinado, gente. Por isso que é ao vivo. Oi, Lucas. Achei o máximo vocês falarem sobre o sono, porque o meu é péssimo. Tenho insônia desde a infância. Nossa. Admiro as pessoas que sentam no sofá e até babam. Oh, meu Deus. Manda um beijo pra mim, Esther. Esther, um beijo pra você, querida. Que coisa. Então, as crianças também podem ter insônia ou problemas de sono? Sim, existe uma porcentagem da insônia que ela é familiar, genética. E ela tem uma relação, tá? Só que, geralmente, quando é muito criança, pode ser uma insônia comportamental, às vezes por hábitos inadequados, que a mãe deixa a criança muito tempo na tela. Pode ser criança que vê muita televisão, que assiste muito tablet, vê muito YouTube. Então, tem que tomar cuidado com isso. E as crianças são muito influenciáveis com conteúdos, né? Então, o tempo de uso de tela em criança, de tablet, a gente tem que regular isso. De 0 a 2 anos são 0 horas. De 2 a 5 anos é 2 horas no máximo por dia, que a gente tem as recomendações da Associação Brasileira do Sono e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Lembrando que quem vai controlar é o pai e a mãe, viu, gente? Porque a criança, ela não vai entender a hora de parar. E às vezes ela tá até cansada, tadinha, com dorzinha de cabeça e não sabe o que é o celular. Então é pai e mãe que tem essa função. Tem uma palavrinha que quando a gente fala de sono sempre aparece, que é a melatonina. E tem uma perguntinha aqui do Marcelo de Taubaté, que está querendo saber sobre isso. Ele pergunta a questão de quanto deve dormir por dia, a doutora meio que já explicou isso, mas ele toma melatonina, quer saber se ajuda a dar sono. Então, eu vim aqui trazer uma notícia que talvez não seja muito boa para todos, mas a melatonina não é o hormônio que vai fazer a gente dormir. Porque as pessoas estão usando melatonina, ela foi liberada agora pela Anvisa no Brasil, e ele é um hormônio que, às vezes, ele pode ser um pouquinho facilitador do sono para induzir nos primeiros 30 minutos. Mas ele não ajuda, ele não é receitado para insônia, por exemplo. Pessoa que tem insônia não é prescrito a melatonina. A principal causa de insônia são hábitos errados de comportamento durante o dia. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, cafeína, o café, que a gente tem que falar. O café é uma coisa que é um estimulante, né? E a cafeína é uma droga. Então, uma xicrinha de café tem 60 miligramas de cafeína, 2 são 120. Então, a gente tem que dosar esse cafezinho. E hoje em dia, a gente tem aqueles cafés fortes, passados, coados, café mais forte, café menos forte. Tem que tomar cuidado. E a sensibilidade à cafeína de cada um varia ao longo da vida. Então,
Se você não tem nenhuma sensibilidade a café quando você tem 20, 30 anos, quando você tiver 40, 50, isso vai mudar. Então, tomar café depois das 2 da tarde não é recomendado para quem tem dificuldade de dormir. Olha, 2 da tarde, hein? Para você ver como é cedo, mas para quem, tem dificuldade, para quem tem dificuldade não é legal. Não. Doutora, vamos falar então sobre a questão das telas? O quanto elas podem ser prejudiciais de fato para o nosso sono? Sim, a luz, né? Isso, eu digo com relação à luz azul. O que é a luz azul? Então, a luz azul, ela também tem o espectro da luz branca, né? É a luz das telas, a luz da televisão, a luz do celular, a luz do tablet, do computador, do laptop, de tudo é a mesma luz. São vários, ela tem uma faixa, uma banda de luz que são mais ou menos a mesma coisa. A gente não recomenda o uso disso perto do horário de dormir, só que hoje em dia o celular ele virou um vilão, ele virou um ladrão do sono. As pessoas estão à noite fazendo meditação no celular, fazendo coisa no celular. Até surgiu um aplicativo para crianças, para desacelerarem no celular, entendeu? É complicado isso, porque o fato de você incidir a luz no olho e essa luz atingir o fundo do seu olho, a retina, e chegar na glândula pineal, ela inibe a produção endógena de melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente produz e ele só é produzido no escuro, com a ausência de luz. Se você usa a luz do celular 1 hora antes de dormir, você já está inibindo essa melatonina que naturalmente é produzida quando começa a escurecer 6 horas da tarde. Então, a produção de melatonina, ela começa quando a luz do sol está se pondo. Então, a gente tem que respeitar o ritmo circadiano do nosso corpo, quando dá 6, 7 horas, desacelerar do trabalho, desacelerar em casa, apagar a maioria das luzes de casa, deixar luzes amarelas, que são lâmpadas amarelas, são mais interessantes do que a luz branca dentro de casa. Diminuir o número de luzes, não fazer atividades como correr, ginástica, crianças principalmente, de 0 a 7 anos, não vai aproveitar para brincar de pega-pega, esconde-esconde à noite. Vamos fazer atividades mais lúdicas, quebra-cabeças, joguinhos de memória, conversar, contar historinha, que são hábitos que antigamente a gente tinha, né? Hoje em dia a mãe vai lá fazer a comida, o pai está cansado, deita no sofá, dá um tablet para a criança e ninguém vê o que a criança está falando, depois quer que a criança durma, tá? Essa criança tem que desacelerar, tem que tirar a luz. Para a criança, após as 18 horas, não é recomendado nem tablet e nem celular. É legal a gente falar o seguinte, gente, que todos, hoje em dia todos, não importa a marca, você consegue colocar lá num modo com a luz azul bem fraquinha. Ah, é verdade. Entendeu? Você coloca na luz amarela. Menos, né? E aí você também pode diminuir, porque isso com certeza vai ajudar um pouquinho a mudar esse hábito, né, doutora, ou não? Não. Nada? Não. Eu acho que isso daí, ele pode até diminuir um pouco a incidência da luz, mas está ativando... Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Ah, então tem que parar de usar. E o problema, além da luz, o tablet, o celular, é a interatividade também. A interatividade, porque você tá lá e os pop-ups aparecem, você tá no Instagram, você vai para um outro lugar. Te mantém estimulando. Também, além da luz, tem essa interatividade. Ai, não tem jeito, é uma mudança de hábito. E o filme mesmo, antes de dormir? Então, se for um filme que vai te dar sono, chato. E que esteja a dar uma distância acima de 2 metros da sua retina, do olho, não tem problema. Legal. Mas se você pega uma série legal, um filme que você tá afim de assistir, interessantíssimo, você não vai conseguir dormir. Mas eu já tô na idade que mesmo sendo legal, eu quero dormir, gente. Não dou conta. Será que você dorme, daqueles que dormem no cinema? Sim, 10 minutos depois. Não, no cinema não, porque eu paguei caro pra estar lá, né? Então fique acordado. Eu sou mais mão de vaca do que preguiça com sono. Mas em casa, 10 minutos eu tô dormindo. Doutora, daqui a pouco a gente fala mais então, e eu vou deixar uma pergunta. A partir de qual momento é essencial, necessário procurar, por exemplo, uma profissional como você, que é especialista de sono, para ajudar nesse processo, tá bom? Porque tá chegando a previsão do tempo, é sobre isso que a gente vai falar agora. Amigo, eu sei que lá fora tá um sol, tá uma delícia. Será que vai ficar assim no fim de semana? Vai ficar em nome de Jesus. Ai que delícia. Vamos dar uma olhada então com a Amanda.
Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Chuvas irregulares daqui para frente, maior predomínio do sol e elevação das temperaturas. Algo que é muito bem-vindo pensando no final de semana. Durante esta sexta-feira, ainda são esperadas pancadas bem isoladas na região, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Mas a condição dessa chuva acontecer é bem pequena e onde, de fato, chover, serão apenas pancadas isoladas e sem grandes acumulados. Falando das temperaturas, muito calor já nesta sexta-feira, com máxima de 28 graus em Lagoinha, 29 em Paraibuna. Durante esta sexta-feira, pancadas bem isoladas, sem acumulados significativos. Máxima de 28 graus em Potim, 25 em Campos do Jordão e 27 graus em Caraguá. Em São José dos Campos, chuva bem isolada, hoje e também no final de semana. O maior predomínio será do sol e a temperatura vai subindo. Máxima de 28 graus na sexta e no sábado e 29 graus no domingo. No litoral norte de São Paulo também vai dar praia, bem tranquilo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que não devem passar de 30 km por hora. Pois é, né, gente? Lembrando que amanhã tem Manhã na Band direto de São Sebastião ao vivo. Quero a sua companhia também. Gente, é diferente de dor de cabeça. Quem tem sabe que é, tipo, sente na hora assim, isso aqui é enxaqueca. Difícil, né? Analgésicos podem ajudar, mas o bom é saber quando procurar um especialista. 15 em cada 100 brasileiros sofrem com enxaqueca. A doença é mais comum entre as mulheres. A Jeane enfrenta as fortes dores de cabeça desde a adolescência. É uma dor pulsante, né? Principalmente aqui nas têmporas, assim, e no olho. Parece que o olho vai saltar. Um estudo da Universidade de São Paulo estima que por ano o Brasil perde mais de 60 bilhões de reais em produtividade por causa da doença. Quem tem enxaqueca sabe bem que as dores são incapacitantes. O problema é mais comum da adolescência aos 40 anos de idade, mas também pode afetar crianças e pessoas mais velhas. A enxaqueca tem características diferentes de uma dor de cabeça comum. A doença costuma estar relacionada a uma predisposição genética, com menor influência de fatores como alimentação, por exemplo. A origem é no hipotálamo, parte do cérebro que regula o organismo. Mas a dor costuma ser bem mais forte em pontos específicos, nas extremidades da cabeça. Pode acontecer náusea, é muito comum, e alguns pacientes com crises mais fortes podem apresentar vômitos. Normalmente, analgésicos comuns ajudam a passar a dor. Caso ela seja muito frequente, a recomendação é procurar um neurologista. 3 crises por mês, 4 crises por mês já constitui um motivo para que se use um medicamento permanente, né, para tentar prevenir as crises. Hora de chamar agora a Lana Moraes para mostrar para a gente quais são os destaques da web. Na verdade, esse é o grande destaque, não se fala de outra coisa, né, Lana? Sobre os resultados do que aconteceu no Big Brother nesses últimos dias, né? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde, Lucas. Falamos aí de dor de cabeça, enxaqueca, tem gente que vai ter muito isso, viu? A gente comentou ontem aqui do MC Guimê e do Cara de Sapato, que assediaram a Dania Mendes, e isso teve desdobramento, né? Na noite de ontem, o Tadeu Schmidt, o apresentador do Big Brother, entrou ao vivo e informou a expulsão dos 2 participantes. Para quem não está acompanhando, né, o MC Guimê e o Cara de Sapato assediaram a mexicana Dania Mendes durante a festa do líder que aconteceu na última quarta-feira. O cantor Guimê passou a mão no bumbum dela várias vezes, o Cara de Sapato tentou beijá-la à força e logo depois da eliminação, o MC Guimê e o Cara de Sapato, a mexicana Dani Mendes, ela ficou chorando bastante, né? Ficou abalada, achando que eles teriam sido expulsos por causa dela. Aí o Tadeu Schmidt voltou ao ar, explicou que a decisão foi tomada pela direção do programa para que ela não se sentisse culpada. E é assim, né? Na maioria das vezes, mulheres se sentindo culpadas por atitudes de homens. E falando em mulheres, adivinha quem foi encontrar com o Guimê? Pois é, a cantora Lesha fretou um jatinho particular para conversar com o marido no Rio de Janeiro. Esse anúncio também foi feito nas redes sociais durante a madrugada dessa sexta-feira. A cantora mostrou então que estava acompanhada de alguns amigos, familiares e afirmou: o que vai acontecer só Deus sabe, até porque são quase 10 anos, é muito tempo. E além de tudo isso,
A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou inquérito para investigar o MC Guimê e o Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual após eles terem sido expulsos do Big Brother Brasil devido a esse assédio. E é o que a gente sofre, né? A Águida vai entender, homem nunca vai entender como é um assédio com mulher. Verdade. Porque sempre tem a desculpinha, bebeu demais, foi sem querer, mas não foi. Foi por querer sim. Verdade. É um excelente exemplo esse, né, de, enfim, instaurar inquérito, expulsar, para dizer, opa, peraí, não é, a pessoa não pode ter autonomia e fazer o que quiser com a gente. Não é verdade, se Lana? isso aparece na frente das câmeras, Imagino não tem nem como imaginar, que não mas se imagina vê. por trás, gente. Exatamente. E eu Exatamente. acho É o muito- mínimo, eu acho que teria que ter acontecido mesmo, sabe? Sim. Para impor respeito. E eu pras acho pessoas muito que estão triste assistindo. também a nossa querida Dani, ela se sentir mal por isso, né? É, É o sim. reflexo do machismo e como todo mundo acaba sendo afetado por ele, porque ela não teve culpa de nada. Ela estava lá, linda e bela, como sempre, e eles que foram dando em cima e foram fazendo o que é errado mesmo. Lana, obrigado pelo toque de hoje. Um beijo para você, excelente tarde. A gente vai rapidinho pro break, comentando com vocês sobre um distúrbio, gente, que é a compulsão alimentar que está atingindo milhões de pessoas no nosso país. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. De volta agora para falar sobre a compulsão alimentar, um problema que atinge cerca de 6 milhões de pessoas aqui no nosso país. Muitas vezes a pessoa sofre com essa doença e nem percebe. O bom é que tem tratamento. Comer de forma exagerada fazia parte da rotina da Cissa, que foi diagnosticada com um transtorno da compulsão alimentar. Ela lembra bem do dia em que decidiu pedir ajuda. Comecei a comer tudo possível e imaginável que tinha na cozinha, comi tudo que tinha na geladeira, comi o bolo todo do lanche, comi tudo que tinha na despensa, até uma hora em que eu abri o freezer e fui comer um hambúrguer congelado. E aí quando eu tava com o hambúrguer na mão, que eu falei assim, calma, pera, mas não é normal comer um hambúrguer congelado. A partir daí eu fui procurar ajuda. Não dá para confundir com exageros na alimentação que acontecem de vez em quando. A compulsão se caracteriza pela perda de controle. É comer sem parar, e os episódios ocorrem pelo menos uma vez por semana. Estima-se que, em média, 3% da população tem esse tipo de transtorno. Os pacientes nem sempre estão acima do peso e costumam ter doenças associadas, como depressão e bulimia, distúrbio em que o paciente induz o vômito após comer. Vai relatar para você o seguinte, olha, eu como sem ter fome, a ponto de sentir dor, né? Eu como a qualquer hora do dia, mesmo de madrugada eu levanto e faço lá altas refeições. O tratamento é por meio de acompanhamento com psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Em casos moderados e graves, medicamentos podem ser indicados. Com a ajuda de profissionais da saúde, Cissa já mantém a compulsão sob controle há 5 anos. É possível tratar, é possível melhorar, é possível ter uma relação muito melhor com a comida e com o seu próprio corpo, com a sua própria imagem, e é se dedicar a outras coisas da sua vida. Então a comida passa a ser só mais um elemento. Gente, estamos aqui com a doutora Denise Alvarenga, que é especialista em sono, e a gente vai voltar fazendo outra perguntinha, doutora, muito interessante sobre o sono da tarde. Olha só, por favor, dormir à tarde pode compensar em todos os aspectos? De repente, aquela noite de sono ruim, uma coisa compensa a outra? Não, dormir é igualzinho um banco. Você está devendo dinheiro no banco, o banco vai entrar no vermelho, ele vai te cobrar no outro dia e não tem choro nem vela, vai ter que quitar esse débito. Então, se você precisa de 6 horas, de 7 horas, 8 horas de sono por dia, se você não dormiu ontem, 6 horas, não tem como você pagar. Você vai envelhecer, você vai aumentar os seus radicais livres e você vai piorar outras doenças que estão associadas ao sono, tá? Não tem choro nem vela, mas existe a soneca da tarde, que a gente chama de siesta, logo após o almoço, que devido a um aumento da distensão do intestino, ele libera um hormônio que dá uma sonequinha. Tanto que na Espanha as pessoas dormem das 2 às 4 da tarde, as lojas fecham e nada funciona. Porque todo mundo dorme e a loja volta só às 5 da tarde. A maioria das lojas na Espanha são assim. No Brasil a gente não tem essa cultura. Mas essa siesta, ela tem que ter no máximo 40 minutos. Então, você pode dormir após o almoço, desde que
essa soneca dure no máximo 40, estourando 50 minutos. E sabe o que eu faço quando eu durmo assim? Na hora que eu acordo a primeira vez, eu já levanto. Sim. Se eu volto a dormir de novo, me dá dor de cabeça. Sim. Mas às vezes deu 10 minutos, gente, não é nem isso. Mas eu acordei já mais animadinha, né? Olha quanta pergunta que ficou aqui no ar. Põe pra mim, por favor, Rafinha, que eu vou tentando passar aqui. Obrigado você que participou, mandou perguntinha. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, mas a gente vai combinar com a doutora dela voltar, porque tem um monte de perguntas, desde remédio para indução de sono, até mesmo a grávida que não está conseguindo, a gestante, ou aquela que já teve também o filhinho, não está conseguindo dormir. Nossa, já passei por isso. Olha aqui, ó. Difícil. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela participação aqui, pelo Dia Mundial do Sono, você está aqui com a gente, compartilhando o que sabe. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. Até a próxima, então a gente vai se ver em breve, com certeza. Muito obrigada. Ó, segunda tem Falando Nisso e a gente vai dar uma olhada. Quem vai vir do Hospital Pio 12 com a gente, hein? Olá, meu nome é Luana Moreira, sou médica cardiologista do Hospital Pio 12. Nessa próxima segunda-feira, dia 20 de março, estarei junto de vocês no programa Falando Nisso, da TV Band Vale. Tiraremos várias dúvidas a respeito da cardiologia, falaremos sobre dor no peito, colesterol. Aguardo vocês lá, tá bom? E você pode também participar com a gente adora pelo nosso WhatsApp. A gente sempre lembra aqui que é o 997167989. Gente, excelente final de semana para vocês. Amanhã eu tô ao vivo em São Sebastião às 10 horas da manhã. Conto muito com a companhia de vocês, viu? Beijo forte, Deus abençoe. Tchau, bom fim de semana.